Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje é para falar sobre a carta aberta aos dirigentes municipais de educação que foi emitida ontem, 22 de dezembro de 2021, pelo presidente da Undime Nacional. E entre outros assuntos, ele traz algumas considerações sobre o PL 3418 de 2021. O PL 3418 de 2021 ele foi aprovado no dia 8 de dezembro a nível de urgência na Câmara Federal, foi para o Senado e foi aprovado no Senado também a nível de urgência no dia 15 de dezembro, voltou para apreciação no dia 16 de dezembro e foi aprovado novamente na Câmara Federal. Então, o que diz essa carta aberta da Undime Nacional? Após a sanção do PL 3418 de 2021, prevista para a próxima segunda-feira 27, aqui nós estamos falando do dia 27 de dezembro de 2021, após o Natal, próxima segunda-feira, o governo federal deverá publicar nota tratando da repercussão do projeto de lei na gestão das redes de ensino. Entretanto, ainda é necessário aguardar uma posição da Procuradoria da República junto ao FNDE sobre a retroatividade do PL. Ou seja, será definido se o PL atinge todo o exercício 2021. Nesse caso, as Secretarias Municipais de Educação deverão emitir documentos retificadores no CIOP, reorganizando as rubricas e as vinculações aos 70% e 30% do Fundeb. Depois eu vou tocar nesse ponto bem aqui. Continuando aqui, essa definição jurídica repercutirá no pagamento de possíveis abonos e rateios, no cumprimento dos 70% vinculados aos profissionais da educação, na inclusão de psicólogos e assistentes sociais, nos 30% do Fundeb. O MEC e o FNDE solicitarão à Procuradoria que tal manifestação aconteça de maneira urgente, considerando o impacto nas administrações municipais. Como a análise por parte do FNDE não é vinculante para os tribunais de contas dos estados, é necessário consultar cada tribunal. Da mesma forma, mesmo com a autorização do pagamento de rateio no PL 3418/2021, as administrações municipais devem encaminhar junto às suas câmaras municipais projeto de lei sobre a questão, resguardando-se para qualquer questionamento futuro. Diante do exposto, considerando a importância dos temas levantados, solicitamos a todos os dirigentes municipais de educação que continuem acompanhando nossas notícias e mensagens. Desejamos a todos e todas um Natal com muita esperança em 2022. Cordialmente, Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de educação da Sul de Menu, São Paulo, presidente da Undime. Tudo bem, vamos aos pontos. Então, eu já informei aqui que desculpa, gente, é que aqui passa carro de som todo o tempo. Então, vamos aqui ao que eu já informei sobre o PL. Ele foi aprovado, pela segunda vez na Câmara Federal no dia 16 de dezembro. E, conforme a nota da Undime aqui, ele vai para a sanção dia 27. Nós esperávamos até que ele já tivesse sido sancionado, mas tudo bem, vai agora depois do Natal para sanção. Uma das novidades desse PL, uma das alterações que esse PL traz para a nova lei do Fundeb é a seguinte, no artigo 26, é a seguinte aqui, ó. O que diz o artigo 26? Exclui os recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei. Proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinado a pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Aí no parágrafo único ele determina o que seja remuneração profissionais da educação básica e efetivo exercício. Então, o que ele determina aqui como seja a remuneração dos profissionais? Total dos pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função integrante da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal e do município, conforme o caso, inclusive
encargos sociais, certo? Então não é só o que é pago do professor. Os encargos incidentes sobre aquela folha, não é só o que é pago para o profissional da educação básica. Os encargos incidentes sobre aquela folha da educação básica serão computados para fins do mínimo de 70% a ser aplicado com recursos do Fundeb. O que é profissional da educação básica para fins da lei, a nova lei do Fundeb, que é a 1413 de 2020, que está vigente até hoje, dia 23, esse texto original está vigente até hoje, dia 23 de dezembro de 2021. O que ele traz como profissional da educação? Os definidos no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases, que é a 9394 de 20 de dezembro de 1996, e lá determina que são os profissionais habilitados para o magistério, habilitado para lecionar, o supervisor tem que ser habilitado, o coordenador tem que ser habilitado, o diretor de escola tem que ser habilitado. Eu não vou entrar no mérito do que está escrito expressamente lá no artigo 61, não é o objetivo desse vídeo. Então ele traz aqui que os profissionais da educação, a definição, são os definidos no termo do artigo 61, da Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela é de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Quais são esses profissionais definidos no artigo 1º dessa Lei 13.935? O psicólogo e o assistente social, que passam a compor os profissionais da rede de ensino da educação básica, tá? Para fins dos 70%, conforme texto original da Lei 14.113, tá? E para fins dessa lei, o efetivo exercício é o quê? Atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2, são esses profissionais aqui, o assistente social, os profissionais do magistério, o psicólogo. Efetivo exercício. Atuação efetiva no desempenho das atividades profissionais referidas no inciso 2, esse parágrafo associado à regular vinculação contratual temporária, aqui ó, temporária. E eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão aqui de vinculação contratual temporária e estatutária em relação a uma outra situação que aconteceu aqui no meu estado há umas 2 semanas. Com o ente governamental que o remunera, não descaracteriza por eventuais afastamentos temporários, deixa eu ler novamente. Efetivo exercício. Atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2 deste parágrafo, associada a regular vinculação contratual, temporária ou estatutária para o ente governamental que o remunera. Não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em leis, com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Tudo bem. Então, para efeito dos 70% no corpo da Lei 14.113, do texto original, para efeito dos 70%, conforme o caput aqui do artigo 26, não entra esse recurso bem aqui, ó. O inciso 3 do caput do artigo 5º. O que diz o caput do artigo 5º? O que diz o inciso 3? O artigo 5º da Lei 14.113 trata da complementação VAR, V-A-A-R, 2,5, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e de melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação, conforme disposto no artigo 14 dessa lei. Então, o VAR, o V-A-A-R, é uma das três modalidades de complementação da União, que a nova lei do Fundeb, a 1413, traz, tá? Então, o VAR, V-A-A-R, é a nova complementação da União por resultados educacionais. O R, portanto, refere-se a resultados, tá?
E, portanto, é uma modalidade de complementação da União que só será entregue aos entes por indicadores de evolução de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. Ou seja, o município, os entes vão ter que cumprir com indicadores, melhorar indicadores, cumprir com determinadas metas para que o VAR chegue ao determinado ente. Para que o VAR chegue o recurso nessa modalidade, chegue ao município, chegue ao estado, certo? Tudo bem. Então vamos aqui, voltando ao PL. O PL em discussão. Em discussão não, porque já foi aprovado, vai para sanção segunda-feira. Então, o que acontece? Voltando ao PL, qual é a situação aqui? O PL 3418, uma das modificações que ele traz é justamente essa. Aqui, ó. O PL, ele modifica o conceito, o artigo 26, inciso 2, parágrafo único, inciso 2, ele modifica esse conceito aqui do que seja profissionais da educação básica. O PL traz que não mais só esses profissionais aqui, do artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases, e esses profissionais do artigo 1º da Lei 13.935, que sejam os psicólogos e assistentes sociais, sejam definidos como profissionais da educação básica. Ele engloba todo mundo. O PL 3418, ele modifica justamente esse ponto. Um dos pontos que ele modifica é esse aqui, tá? Então, ele determina que todos os trabalhadores da educação sejam incluídos nesse... outros trabalhadores, tá? Outros trabalhadores da educação sejam incluídos nesse artigo 26, que implica no pagamento mínimo de 70% para esses profissionais. E a outra alteração que ele traz é retirar aqui o assistente social, que está incluído nessa lei aqui, e o psicólogo desse artigo 70, ou seja, o psicólogo e o assistente social não poderão ser pagos com a aplicação mínima de 70%, eles passam aí por 30%. Então, essa é a alteração do PL. A alteração do PL 3418 retira os psicólogos e assistentes sociais da aplicação do cumprimento, tá? Do cumprimento da aplicação mínima de 70%, tá? Do cumprimento da aplicação mínima de 70%. E insere outros trabalhadores da educação básica na aplicação, no cumprimento da aplicação mínima de 70%, tá? Basicamente, com relação ao artigo 26 do PL 3418, basicamente a alteração é essa aqui, ó, né, nesse artigo, certo? Então, o que acontece? Voltando lá para carta aberta da Undime, o que ela diz bem aqui? Entretanto, ainda é necessário aguardar uma posição da Procuradoria da República junto à FNDE sobre a retroatividade do PL, tá? Retroatividade do projeto de lei 3418 implica dizer em toda uma alteração, em alteração em toda uma contabilidade dos entes federativos. Talvez algum dos nossos colegas ainda não tenha se atentado para isso, mas olha só a sequência aqui da carta aberta em relação a esse tema.
Ou seja, precisa definir se o PL atinge todo o exercício de 2021. Nesses casos, as secretarias municipais de educação deverão emitir documentos retificadores no CIOP, reorganizando as rubricas e as vinculações dos 70% e 30% do Fundeb. Gente, vocês conseguiram entender a extensão disso aqui? Em termos de retrabalho para os profissionais contábeis, em termos como é que eu falo? Não seria morosidade, mas em termos de implicações lá no trabalho também do CIOP. O CIOP já é um sistema muito trabalhoso para nós contadores. Ele dá muitos erros, alguns erros o contador não consegue tirar sozinho, tem que solicitar para a equipe do CIOP, aí demora e vai e volta até achar o erro. Então vocês têm noção do que vai implicar na contabilidade de 2021 a sanção desse PL aqui, mas tudo bem, passamos adiante. Essa definição jurídica repercutirá no pagamento de impossíveis abonos e rateios, no cumprimento de 70 vinculados aos profissionais da educação, na inclusão de psicólogos e assistentes sociais nos 30% do Fundeb. Tá aqui, ó, o que eu já coloquei anteriormente, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, com a sanção do PL, do jeito que está, ele passa para os 30%, implicando um retrabalho na contabilidade de janeiro a dezembro de 2021, isso influencia lá no CIOP, tá? Ou seja, vamos ter que retificar CIOPs desde o primeiro bimestre. Então vamos adiante. O MEC e o FNDE solicitarão à Procuradoria que tal manifestação aconteça de maneira urgente, considerando o impacto nas administrações municipais. Com certeza, impacto grande aqui, tanto a nível de trabalho quanto a nível jurídico, uma infinidade de implicações aqui. Como a análise por parte do FNDE não é vinculante para os tribunais de contas dos estados, é necessário consultar cada tribunal. Eu, aqui no meu estado, ainda não vi manifestação do Tribunal de Contas do estado a respeito dessas considerações. Alguns outros tribunais já estão se manifestando. Aqui eu ainda não vi. Eu, particularmente, participo de vários grupos aqui de contadores do nosso estado e ainda não vi. Inclusive vi colegas reclamando que está demorando, né? Mas tudo bem. Como a análise do PL por parte do FNDE não é vinculante para os tribunais de contas do Estado, é necessário consultar cada tribunal. Da mesma forma, mesmo com a autorização do pagamento de rateio no PL 34.108, não é 34.108, aqui foi escrito errado, gente, é 34.18, tá? PL 34.18 2021. As administrações municipais devem encaminhar junto às suas câmaras municipais projetos de lei sobre a questão, resguardando-se para qualquer questionamento futuro. Tá? Porque a carta aberta menciona essa questão aqui, que a análise do FNDE não é vinculante para os tribunais de contas. Ou melhor, por que ela frisa aqui que as administrações municipais devem encaminhar junto às câmaras municipais projetos de lei sobre a questão, resguardando-se para qualquer questionamento futuro. Por quê? Porque existe uma lei, além de toda a situação referente ao Fundeb, além de toda a situação referente à nova lei do Fundeb, ao PL 3418, que altera alguns dispositivos da lei da nova lei do Fundeb, existe ainda uma lei publicada em 2020, se não me engano, em maio de 2020,
que é a Lei Federal 173, que ela proíbe de forma expressa qualquer criação, ou aumento, majoração de formas de remuneração, tá? Inclusive o abono está lá de forma expressa. E muitos municípios estão encaminhando leis para as câmaras, justamente para tentar se resguardar quanto a isso, tá? Na possibilidade, ou na realidade aqui de silêncio do tribunal até agora. Então vamos adiante. As administrações municipais devem encaminhar junto às suas câmaras municipais projeto de lei sobre a gestão. É importante frisar que o próprio FNDE ele emitiu opinião sobre essa questão de impossibilidade de criar, porque quando você manda um projeto de lei para uma câmara, você está criando verba, tá? Para aprovar um abono, um 13º, um 14º, 15º, 16º, você está criando. De qualquer forma, você está criando. Então, o próprio FNDE, ele já se manifestou a respeito disso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, tá. O que o FNDE questiona? Ele pergunta, ele mesmo responde, tá? Por que é proibido realizar pagamento de abono ou rateio com recurso do Fundeb no exercício de 2021 e quais são os riscos? Por que é proibido realizar abono? Não há permissivo legal expresso. Por isso, ele orienta, tá? Que para que as administrações municipais se resguardem quanto a questionamentos futuros, elas devem encaminhar para suas câmaras municipais projeto de lei sobre a questão. Então, não há permissivo legal expresso. A emenda constitucional 106 e a lei 14.113, que é a do Fundeb, não fizeram qualquer menção à possibilidade de pagamento de abono com recurso do Fundeb para se alcançar o percentual mínimo de 70% destinado à remuneração dos profissionais da educação. E aqui está o ponto, ó. Conforme já explicitado, a Lei Complementar 173/2020 veda expressamente em seu artigo 8º, inciso 6, a possibilidade de criação de verbas de qualquer natureza, tá? E aqui ele elenca alguns dos riscos, tem muitos outros riscos, mas dois dos riscos que o pagamento de abono pode gerar aos gestores, tá? Considerar somente os profissionais do magistério para rateio gera risco de judicialização de outras categorias ligadas à educação básica que também estão contempladas na Constituição Federal e na lei do Fundeb. É aquela história que a gente falou anteriormente, tá? Hoje existe os profissionais do magistério e o psicólogo e o assistente social como profissionais do magistério. O projeto de lei que vai ser sancionado, que vai para a sanção segunda-feira, ele já retira os assistentes sociais e psicólogos do 70% e lança demais trabalhadores da educação nos 70%. Então, esse aqui é um dos riscos, tá? Apenas um dos riscos que se correm, que as administrações correm com relação a esses projetos. A lei municipal autorizando o abono salarial sem empenhado em 2021 para pagamento no começo de 2022 afronta o princípio da competência da despesa. Artigo 35, inciso 2 da Lei 4.320/64. E essa vedação ela é mencionada na Lei 173 de 2020, que é justamente essa aqui que veda a criação ou majoração de verbas remuneratórias, de remuneração para qualquer área da administração. Não é só para o Fundeb, não é só para a educação, para as demais áreas, para todas as áreas, exceto as exceções que constam na própria Lei 173, que é referente à questão da saúde. Então, esses aqui são dois dos riscos. E o que diz o princípio da competência, tá?
a Bíblia, digamos assim, a lei maior, a lei principal das finanças públicas, inclusive ela tem status de lei complementar, é a lei 4.320/64. É uma lei muito antiga, mas que continua em vigor, apesar da lei de responsabilidade vir como complementação e outras leis, mas a lei principal é essa 4.320. Então, o que acontece? Princípio da competência. Receitas. As receitas da administração pública devem ser lançadas, devem ser registradas pelo regime de caixa, ou seja, quando efetivamente elas caírem nas contas. A despesa não, a despesa não é quando efetivamente paga. Esse é o princípio da competência. A despesa ela é registrada quando ela é originada, ou seja, se eu tenho um abono para pagar, se o abono referente a dezembro, para computar no exercício 2021, ela deve ser registrada no exercício 2021, ela não vai poder ser registrada no exercício 2022. Tá? Salvo questão de resto a pagar, com recursos resguardados na conta e atendendo ao que a legislação determina sobre essa questão de saldos, tá? Essa questão de saldos, percentuais, tem toda uma situação. Então, gente, o próprio FNDE diz aqui que é proibido, tá? Por quê? Porque entende-se que tem toda uma outra legislação. Tudo bem, voltamos aqui. Então, eu queria frisar, entre todas essas considerações, essa questão das contabilidades terem que ser refeitas com relação aos recursos do Fundeb, com a aprovação desse PL, tá? Essas eram as considerações que eu tenho a fazer sobre a sanção do PL na segunda-feira, né, que vai para a sanção. Provavelmente o presidente não vai vetar nada, acredito que não, mas a gente já está ciente do retrabalho que nós contadores vamos ter que ter com relação à contabilidade, com relação ao CIOP, né? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o like lá que vai ficar tudo belezinha.